Hélio para a gente fazer a nossa prece, para que possamos iniciar a nossa troca de ideias da tarde de hoje. Ok? Vamos lá então. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 11, que fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Nos diz assim o item 11. Boa tarde, Aline. Ou boa noite, né, Aline? Nos diz assim o item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm ou mesmo que não a queiram ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo o que ela contém de belo e de bom na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Vamos fazer então a nossa prece, para que nós possamos iniciar a nossa troca de ideias da tarde de hoje, tarde e noite de hoje, ok? Roguemos assim com os nossos corações. Jesus amigo, companheiro nosso, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e diante de Ti, para que possamos estudar mais, ler mais, refletir mais, Senhor, acerca da doutrina espírita, dos seus conceitos, da consolação que traz a todos nós, daquilo que ela nos explica, daquilo que ela fala, Senhor, e que vai bem direto aos nossos corações. Envolva todos nós que aqui estamos presentes nesse ambiente virtual, encarnados e desencarnados. Envolva esses companheiros espirituais que nos ajudam, que nos coordenam, que nos auxiliam à caminhada. Envolva a este ambiente, Senhor, que possamos ter sempre neste ambiente a luz
que ilumina os nossos corações, a palavra que consola, a palavra que edifica, a palavra que elucida. Envolva, enfim, Senhor Jesus, a todos os trabalhos que utilizam, que fazem a divulgação da doutrina espírita. Que seja em teu nome, mestre querido, que seja em nome de Caio Barchuto, o nosso patrono, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e esteja conosco agora e sempre. Ok, gente, então vamos lá. Conversar um pouco sobre o tema que Denis nos traz hoje, que é um tema que às vezes as pessoas não gostam de falar muito, né? Quando a gente fala, as pessoas batem na madeira, dão 3 batidinhas na madeira, porque ele vem falar para a gente sobre a morte. E é interessante cair esse capítulo do Evangelho, né? Porque a morte é uma coisa que a gente não sabe lidar direito com ela, né? É uma coisa ainda que nós ainda não aprendemos a lidar com ela. Tanto que nós dizemos assim, quando alguém, amigo, né? Você sabia que fulano perdeu a mãe, ou que fulano perdeu o pai, ou que fulano perdeu alguém, né? A gente sempre utiliza esse termo, perder. Perder por quê? Porque a partir deste fenômeno da morte, nós deixamos de ter, segundo a nossa ideia, deixamos de ter o convívio com aquela pessoa. E a doutrina espírita vem nos mostrar justamente o contrário. Vem dizer para a gente que a morte não existe, que o espírito é eterno, que existe a sobrevivência da alma, né? E para até a gente se acostumar com esta ideia de que a morte não existe, que nós mudamos de um estado como nós nos apresentamos à frente do mundo, até a gente entender essa ideia e alterar os nossos conceitos e o nosso conhecimento sobre este assunto, a gente caminha um bocado, não, a gente anda um bocado, a gente lê, escuta, estuda, mas a gente está sempre com aquela coisa assim mal resolvida, porque a morte tem essa dimensão, a gente dá essa dimensão à morte, né? Aquela coisa estranha, aquela coisa que é um castigo, né? É um castigo morrer. Fulano morreu, coitado de fulano que morreu, coitado de Beltrano que morreu, né? É uma coisa que ainda que mexe muito com a gente, porque nós não estamos preparados na realidade, nós ainda não conseguimos entender a morte como a doutrina espírita nos traz. Nós ainda temos aqueles ranços dentro da gente, né? De que a morte é o ruim, de que a morte é a pior coisa que pode acontecer. Apesar de ser a única certeza que a gente tem. A gente não tem mais certeza de absolutamente nada. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir cumprir tudo aquilo que eu planejei no momento de eu reencarnar. Eu não tenho certeza do que vai me acontecer daqui a 2 minutos. Eu não tenho certeza de nada, ninguém tem certeza de nada. Mas da morte nós temos a certeza. Porque todo aquele que nasce faz parte do ciclo do ser vivo. Todo aquele que nasce, um dia ele vai morrer, né? As suas forças vão se esgotar. Mas a gente custa a compreender isso, né? E é natural que se custe mesmo. Não tem nada de anormal a gente custar a entender. Então achei interessante a gente abrir o Evangelho e ler sobre a fé, quando a gente vai estudar, vai ler, vai tentar entender essa questão da morte, porque a gente precisa da fé para isso, né? Porque dói demais, né? Dói demais a ausência do convívio físico que nós temos com os nossos entes queridos. É uma coisa que dói demais. E que a gente precisa de fé para poder compreender. A gente precisa estudar e precisa ter a nossa fé solidificada para poder compreender, ainda com dor, mas compreender o que é a morte. Ok? E Leon Denis começa assim para a gente. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida
as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo de sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas encarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Então, olha só, ele coloca que é uma mudança de estado. Eu vou passar do estado de espírito encarnado, eu vou perder este corpo físico e vou passar para o estado de espírito desencarnado. Meu espírito está livre. Ele sobrevive ao fim do corpo físico. Como ele coloca, o espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Então, meu corpo chegou ao fim do seu ciclo, as minhas forças vitais se esgotaram, né? Eu terminei esse ciclo, a matéria que anima este espírito, que dá morada a esse espírito, não tem mais como continuar, né? Então esse espírito precisa deixar este corpo. Então esse corpo perece, o espírito sobrevive. E ele coloca, ele prepara-se para novas reencarnações. A gente desencarna, passa um período lá na espiritualidade, um período que nós não podemos precisar de quanto tempo, até que ele vai se refazer, vai se organizar, visando uma nova encarnação, visando uma futura reencarnação. Então, o que ele fala? Prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental, no seu pensamento, lá no seu estado mental, os frutos da existência que findou. Então, tudo aquilo que eu fiz, as minhas atitudes, os meus pensamentos, eles vão estar gravados aonde? Lá na minha consciência, lá no meu estado mental, lá no meu pensamento. Não está no corpo físico, não está no cérebro físico, né? Está, cérebro, vamos chamar assim, espiritual, está lá no espírito. Então eu vou recordar, eu vou rever tudo aquilo que eu fiz. É a hora da minha reavaliação. Eu vou ver o que eu fiz e vou comparar com o que eu poderia ter feito ou com o que eu deveria ter feito e vou fazer a minha avaliação. Olha só, Vânia, você não fez 5% do que você deveria fazer. E aí, vou eu me preparar para outras encarnações, traçando as minhas metas para que meu espírito possa evoluir. Bom, aí Denis continua assim. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos no seu maravilhoso panorama a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma, a morte, como em geral, é considerada entre nós. Em parte alguma, há o aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, um imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas da luz a sua ascensão magnífica. Ou seja, todos nós estamos fadados a uma reencarnação, né? Desde que a gente precise de determinados aspectos ainda a serem vivenciados neste corpo físico. E ele continua assim, a vida do homem, olha que coisa bonita que Denis fala para a gente, a vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Né? Que coisa bonita, que comparação bonita que ele faz. Olha só que coisa bonita que ele faz. A vida do homem é como o sol das regiões polares. Ele desce devagar, ele baixa. Chegou o momento dele se pôr, ele baixa, né? Ele vai enfraquecendo e parece que ele desapareceu.
para no instante seguinte ele ressurgir. Então diz, é o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Não é esse o nosso dia a dia? Não é essa a sequência do nosso dia? Nós acordamos de manhã, o dia inicia, quem acorda cedinho antes do sol sair, consegue perceber isso, né? O dia vai clareando, vai clareando, vai clareando, depois o sol aparece, ele vai se elevando, 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 até chegar lá ao seu ponto máximo, pela metade do dia, depois ele vai se pondo, vai se escondendo, vai abaixando, até ele aparentemente desaparecer, para que no dia seguinte ele torne a brilhar. Então, olha que comparação bonita que Leon Denis faz. Quer dizer, você nasceu, é como o sol estivesse nascendo, como se o sol estivesse nascendo. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai chegar lá ao ponto máximo da sua jornada, você vai chegar lá e depois você começa a decrescer, né? Em vitalidade, você começa a decrescer uma série de outras situações. Até que chega um determinado momento que o teu corpo físico não suporta mais, então você abandona esse corpo físico através do fenômeno da morte, para que você possa ressurgir mais tarde em outro corpo físico e reiniciar a trajetória. É a comparação que Denis faz para a gente. Ele continua assim, a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta este instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela pela pesquisa e conquista da beleza moral. A beleza do espírito que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto na hora das separações supremas. A maneira por que cada qual sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação de que para cada um de nós será a vida do espaço. Olha só, que coisa bonita. Como ele diz assim, a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Se nós começarmos a nos compreender como espírito imortal, né, que um dia foi criado por Deus, para que nós possamos chegar lá no outro topo da escala da evolução espiritual, lá na outra ponta, como espírito puro, consequentemente feliz, né, nós vamos perceber que essa é a nossa caminhada. A gente surgiu de um ponto para chegar a outro ponto. Então, boa noite, Ocefal, Sandra, Evanos, Giovanni, Afonso, Julinha. Boa noite a todos que chegaram. Desculpa não ter falado, me distraí aqui com o texto, ok? Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui conosco. Então, eu preciso dessa caminhada. Essa minha caminhada tem horas em que eu estou aparente para este mundo material e tem horas que eu não apareço para esse mundo material. Eu desapareço momentaneamente, como a comparação lá do sol, e daqui a pouco eu volto a aparecer. Depois eu desapareço, depois eu volto a aparecer. E assim eu vou traçando a minha caminhada. Né? Eu vou traçando a minha caminhada. Como é que essa caminhada será? Essa caminhada será plena? Será uma caminhada feliz? Será uma caminhada alegre? Será uma caminhada na qual eu terei sempre a minha consciência tranquila? Ou será uma caminhada pesada? Será uma caminhada cansativa? Será uma caminhada triste? De que forma será? Depende de nós. Depende da maneira como eu escolho o meu caminho. Como é que é esse caminho? Eu vou andar em meio a um jardim florido ou eu vou andar em meio a uma floresta com espinhos? Como é que eu vou escolher isso? Eu faço a minha escolha. Eu procuro a minha escolha. Né? Então, como que ele coloca aqui, a própria morte pode também ter a sua nobreza, a sua grandeza. Porque olha só, aquele ser que tem a sua consciência tranquila daquilo que ele faz, né?
daquilo que ele faz, se ele tem a consciência tranquila dos seus atos, de todos os seus atos, se ele tem a consciência tranquila de que ele não prejudicou a ninguém, que ele fez todo o bem que ele podia fazer, né? Que ele tenha essa fé que o Evangelho falou aqui para a gente no início, essa fé consolidada em seu espírito, se ele tem tudo isso, ele não teme este momento. Porque ele sabe que ele tem a sua consciência tranquila. Então, ele não tem nesse momento. Então, esta pessoa, este espírito que não tem nesse momento, está enquadrado aqui, como ele diz, olha só, a própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela pela pesquisa e conquista da beleza moral. Então, a gente percebe que as questões morais, ao nosso lado moral, as nossas conquistas morais, é que vão tornar este caminho que eu vou trilhar um caminho de flores ou um caminho com flores sequinhas, ou com espinhos, ou com pedras, ou com obstáculos, né? E se, consequentemente, se eu embelezo, né, se eu me embelezo moralmente, se eu faço as minhas plásticas morais, se eu coloco lá os meus atributos morais para funcionar, é como ele coloca aqui, é a beleza espírito, a beleza da moral desse espírito, que esse espírito conquistou, é que vai moldar o corpo e vai orná-lo com um reflexo augusto na hora das separações supremas. Então eu não temo, então eu não fico desesperada, então eu não tenho por que temer. Né? Eu não tenho por que temer. Eu preciso ter a minha consciência tranquila. Então o segredo não está em temer. Né? A chave da coisa não é você temer a morte, porque ela virá para todos nós. Mas é a gente preparar o nosso espírito para esse instante, para esse momento. Como é que vai ser? Né? Muitas vezes a gente tem medo da modalidade da morte, não é da morte em si, é da modalidade da morte. Né? É do sofrimento físico. Às vezes a gente tem medo desse sofrimento físico. Então, mesmo assim, a gente temendo esse sofrimento físico, é que a gente deve trabalhar mais e mais ainda a nossa questão moral. Porque se você tem uma determinada postura moral, você não tem o sofrimento do corpo físico. Né? Você pode sentir a dor, mas você pode não sofrer. Olha um Chico Xavier, por exemplo. Ele não passou por inúmeras dificuldades que foram aniquilando o seu corpo físico, mas pelo que a gente conhece do Chico, pelo que a gente leu do Chico, pela convivência que algumas pessoas tiveram a oportunidade de ter com o Chico, né? Que a gente conhece o trabalho que ele fez, a gente acha que ele passou por essas dificuldades físicas com sofrimento ou sem sofrimento. A dor pode existir, mas o sofrimento é opcional. Né? Então não tem jeito, está aqui na nossa questão, né? Aquilo que eu falo sempre, aquele velho ditado, aquela velha situação que está sempre saltando aos nossos olhos, é o conhece a ti mesmo e a nossa transformação moral. Certo? E aí Denis continua assim para a gente. Há como uma luz fria e pura em redor da almofada de certos leitos de morte. Rostos até insignificantes parecem aureolados por claridade do além. Um silêncio impotente faz-se em volta daqueles que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos desprenderem-se do fundo banal das suas impressões habituais, dando alguma beleza à sua vida interior. O ódio e as más paixões não resistem a esse espetáculo. Ante o corpo de um inimigo, abranda toda a animosidade, esvai-se todo o desejo de vingança. Junto de um esquife, o perdão parece mais fácil, mais imperioso o dever. Não é verdade? Não é verdade? Quantas pessoas que diante do corpo dos seus entes queridos, ou dos seus conhecidos, que às vezes a gente não nutria uma simpatia tão grande, não tinha uma afeição tão grande, muitas vezes não tinha afeição, né? Mas diante de um corpo inerte, né? Diante deles, às vezes a pessoa chega e diz,
Segue com Deus, companheiro, vai com Deus. Né? Segue tua jornada, vai com Deus. Né? Que você possa pensar e repensar o que você fez. Né? Quantas vezes a gente não chega diante de um corpo de uma pessoa conhecida e que a gente não tinha tanta afeição assim e a gente não pensa dessa forma. Né? Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não relatam para a gente que fazem isso, que ficam com pena daquele ser que está deixando o corpo material ali, naquele momento. Né? Quantos não fazem isso? Então, existe essa possibilidade, quer dizer, existe esse lado da morte que Denis vem trazendo para a gente. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos desprenderem-se do fundo banal das suas imperfeições habituais, dando alguma beleza à sua vida interior. Né? Então, olha um outro aspecto, que a morte, o fenômeno da morte, vem fazer com as pessoas que Denis vem trazendo para a gente. Aí ele continua assim: toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais altos nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Ou seja, nós nos mantemos ligados com os nossos queridos, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que nos são caras aos nossos corações, nós nos mantemos ligados através do nosso pensamento. Eu não tenho mais como lidar com a estrutura física, eu não tenho mais como lidar com a matéria física que está ali, né? Mas eu tenho como entrar em sintonia com essa pessoa através do meu pensamento. O pensamento é a linguagem, é a nossa linguagem. Então é através desse pensamento que eu vou irradiar paz, que eu vou irradiar luz, que eu vou irradiar alegria, que eu vou irradiar beleza. É através desse pensamento. E é através desse mesmo pensamento que eu posso irradiar tristeza, que eu posso irradiar mágoa, que eu posso irradiar uma série de coisas que a gente sabe perfeitamente bem daquilo que nós somos capazes. Então, a vigilância do nosso pensamento, né? A vigilância do nosso pensamento, o controle do nosso pensamento, o vigiar e orai, né? Que Jesus... Ok, mano. O controle que nós podemos ter em relação a esse pensamento, aquilo que nós podemos emanar em relação ao nosso pensamento, é uma atribuição nossa. Né? Porque essa imagem, essa ideia que eu vou estar levando àquele meu ser querido que não está do meu lado fisicamente. Né? Então, daí a importância do conhecimento mesmo, daí a importância do equilíbrio. Não é a ausência da saudade, não é a ausência da lágrima, não é a ausência da saudade. É apenas entender que não houve esta separação que eu acho que houve. Né? Eu já falei aqui para vocês que uma vez eu escutei uma frase do Luiz Carlos Mileco, num programa que ele tinha de telefone, que dizia assim: a grande fatalidade do amor é o reencontro. E se eu amo alguém, se eu amei os meus queridos que já partiram, a grande fatalidade minha é o reencontro com esses seres queridos, com esses seres amados. Mas eu preciso me preparar para isso. E muitas vezes eu preciso da ajuda de quem ficou aqui, vibrando por mim, torcendo por mim, rezando por mim. A gente esquece de rezar pelos nossos queridos. Rezando por mim, para que eu, num determinado equilíbrio, eu possa reencontrar essas pessoas. Né? Eu possa matar essa saudade que existe no meu peito dessas pessoas. Então, o que ele coloca aqui? A tumba, lá o túmulo, o que tem ali? É somente o pó, a matéria, nada além disso. Elevamos mais altos nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Então, eu preciso de pensar com amor. Eu preciso
dinamizar em mim o amor, movimentar em mim o amor. E não a mágoa e não as diferenças, mas somente o amor. E aí Denis continua aqui para a gente. Não pensais as pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem nada são. Ficai sabendo, as almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, onde lhes chegam as vossas orações e as comovem, elas vos seguem com a vista, vos respondem, vos sorriem. A revelação espírita ensinar-vos-á a comunicar com elas, a unir os vossos sentimentos num mesmo amor, numa esperança inefável. Muitas vezes os seres que chorais e que ides a procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vêm velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, companheiros das vossas alegrias e das vossas dores, bem como todas as formas, todos os meigos fantasmas, ele fala aí fantasma, todos os meigos fantasmas dos seres que encontraste no vosso caminho, os quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós mesmos, da vossa alma, do vosso coração. Não é o amor que estabelece a ligação maior entre as pessoas? Não é o carinho que a gente aprende a desenvolver com as pessoas e pelas pessoas? Às vezes a gente briga, às vezes a gente se desentende, às vezes a gente fica, como eu digo, né, querendo comer o fígado do sujeito, né? Aparece na minha frente que eu quero comer o fígado, eu quero grudar, eu quero fazer, eu quero tudo, né? Mas acima de tudo, eu preciso saber que lá na minha alma, lá dentro do meu ser, eu não fui criada para sair por aí querendo comer fígado de ninguém. Eu não fui criada para sair por aí tirando satisfação com ninguém. Sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu, etc. e tal. Eu fui criada por amor e fui criada para amar. Então o amor é essa força maior que existe lá dentro. E através do amor, né, através do sentimento, a gente vai, muitas vezes, mudando a visão que nós temos das pessoas que convivem com a gente. Né? Às vezes o padre olha assim, puxa, não vou com a cara de fulano. Ou, meu santo não cruza com o de Beltrano. Ou, eu acho fulano tremendamente antipático. Antipatia à primeira vista. Gente, não tem isso. Tem pessoas que você olha, você se apaixona pela primeira vista e você gosta e emana de você um carinho imenso. Tem outras pessoas que você olha e você fica assim, sei não, fulano não é confiável, não confio muito. Tem outros que você olha e diz, não, esse aí, olha, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas a força maior que existe dentro de mim é o amor. E muitas vezes, na convivência diária, e se a gente começa a olhar o outro com outros olhos, e não com os olhos só da desconfiança, né? Do sei não, raramente eu me engano, né? Se eu começo a olhar o outro com outros olhos, eu vou alterando como é que se diz, essa ideia que eu faço. Né? Uma companheira nossa do Leon Denis, que já desencarnou, a Lúcia Moreira, que muitos aqui acho que conheceram a Lúcia Moreira, alguns pessoalmente, outros através das palestras pela internet, né? Pelo Centro Espírita Leon Denis. Uma vez ela disse assim, olha só, quando você... E ela era toda carinhosa na maneira de falar com a gente, né? Ela chamava todo mundo assim, era minha queridinha, minha filhinha, era Vaninha, Betinha, Maninha, todo mundo ela tratava no diminutivo, né? Uma pessoa de uma capacidade de doação bem meiga, né? Então uma vez ela fez assim para mim, quando você olhar para alguém, para mim não, para outras pessoas também, né? Volte e meia ela falava isso. Quando você olhar assim para alguém, você não gostar muito, né? Se tiver aquele olho assim meio cruzadinho, que você não gosta muito, pense da seguinte forma.
para mim, essa pessoa não é muito simpática. Ela não tem muita coisa que me agrade. Mas certamente para alguém neste planeta, ela será uma pessoa extremamente agradável. Aí você pode dizer assim, mas duvido, com esse gênio, com essa maneira de ser, duvido que goste. Ela diz assim, tem. Quanto mais não seja a mãe da pessoa. A mãe da pessoa, te garanto que vai nutrir por ela um sentimento de carinho. Então você comece a olhar para esta pessoa, né, com os olhos de quem gosta dela. Procure descobrir no teu olhar uma maneira de descobrir nela alguma qualidade, porque certamente ela tem uma qualidade que agrada alguém. Né? E a partir do momento que você começar a olhar para o outro, para aquela pessoa que você não tem muita simpatia, você começar a olhar com os olhos de quem é simpático a ela, de quem gosta, certamente você vai começar a descobrir determinadas facetas da sua personalidade ou do seu comportamento que não são ruins. E talvez você comece a modificar a sua maneira de avaliar a personalidade ou comportamento, enfim, aquela pessoa como um ser integral. E na realidade é que quando você se propõe a olhar isento daquilo que despertou em você, você começa a achar alguma coisa legal, né? Diz, puxa vida, não é que eu achava uma pessoa assim, fulano, uma pessoa tão snob, uma pessoa tão metida, uma pessoa tão assim, uma pessoa tão assada, e no entanto é uma pessoa tranquila, uma pessoa muito boa. Quantos de nós já não nos equivocamos, né, na análise ou no julgamento da personalidade ou do comportamento de alguém? Né? Quantos de nós dizem assim, no início eu não cruzava muito com ela não, agora, mas lidando mais com a pessoa, chegando mais perto, lidando mais no dia a dia, né? Quantos de nós não muda essa maneira de pensar do outro? Né? Às vezes a gente pensa o contrário, às vezes você sai numa graça total e de repente no convívio diário você vê que a pessoa não tem muito daquilo que você imaginava, que você fantasiava. Aí você vai ter que saber o que você vai fazer com isso. Né? Aí é um trabalho teu de transformar isso. Geralmente a expectativa que a gente coloca quando a gente tem a pessoa na sua integridade, na sua maneira mais íntima, de caramba, mas fulano não é nada do que eu pensei. É uma pessoa completamente diferente. Mas aí você já criou uma simpatia, você já criou um laço afetivo, então você começa a pensar, ou tem mais paciência, enfim. Você tem lá uma maneira de lidar com aquilo de uma forma que não seja para você tão desgastante, tão doído, tão ruim, né? Então, é isso que ele coloca pra gente, né? Quando ele coloca isso aqui. Deixa eu ver onde foi a ser percorrido. Peraí, mano, que eu me perdi aqui. O caminho que tem de percorrer, né? Não é esse aqui? O caminho que tem de percorrer. Aqui, já me achei. Né? Então, é esse o segredo, né? É esse o segredo que a gente coloca. É o que ele coloca aqui, ao redor de vós, flutua a multidão dos homens que sumiram na morte, multidão confusa que revive, vos chama e mostra o caminho que tem de percorrer. Então existe essa possibilidade do reencontro, existe esse acompanhamento, tanto da mesma maneira, sim, Aline, obrigada, da mesma maneira como aqui a gente tem a saudade, os nossos entes queridos também têm saudade. Né? Então existe essa continuidade, existe esse contato, existe essa vontade de estar junto, com as devidas proporções, com as devidas limitações que o corpo físico impõe e que a falta do corpo físico também impõe. Né? De uma certa forma também vai colocar. Aí continua a Denis aqui para a gente. Ó morte, ó serena majestade, tu de quem fazem um espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso. A transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Né? É o fim, como ele compara ali ao nascimento, né? É o parto, o nascimento. É o fim de uma trajetória e o reinício de uma outra trajetória. Dentro dessa mesma jornada. A jornada é uma só, o caminho é um só, mas é o fim de uma viagem que chegou até um ponto e o reinício de um outro trecho dessa viagem. Né? Que ele coloca,
Tu, de quem fazes o espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Quando a minha pobre alma, errante há tantos séculos, através dos mundos, depois de muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica. É o fim da vida física e o início da vida fluídica. Será com ebriedade que se elevará do pó terrestre, através dos espaços insondáveis, em direção àqueles a quem estremeceu neste mundo e que a esperam. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar à psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Essa pátria é a imensidade radiosa, cheia de sóis e de esferas. Junto deles, como há de parecer raquítica a nossa pobre terra. O infinito envolve-a por todos os lados. O infinito na extensão e o infinito na duração. Eis o que se nos depara, quer se trate da alma, quer se trate do universo. Assim como cada um das nossas existências tem o seu termo e há de desaparecer para dar lugar a outra vida, assim também cada um dos mundos semeados no espaço tem de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. O que é isso, gente? É a lei de renovação. É a lei natural. É a lei de conservação, de renovação. A natureza nos mostra isso. Né? A natureza nos mostra isso através dos seus seres mais simples. Quando a gente lembra lá das aulas da gente de ciência, quando a gente lembra da cadeia alimentar, o que é uma cadeia alimentar? É um elemento vindo de alimento para o outro, né? Um elemento, um ser vivo, ele vai servir de alimento para um outro ser vivo, para que a vida se constitua, para que dê a ele os nutrientes necessários para a manutenção daquele corpo físico. E no momento em que este ser, né, chega lá no final da cadeia, que este ser, ele perece, ele morre, né, que esse corpo, tanto faz o animal ou o vegetal, ele é lançado ao solo, aqueles seres microscópicos, os fungos, as bactérias e tantos outros seres que vivem naquele espaço, eles vão trabalhar aquele corpo físico, eles vão decompor aquele corpo físico, para que toda... Vai com paz, Marlice, muito obrigada pela sua presença. Fique em paz. Para que todos aquele material que estava compondo aquele corpo físico, todos aqueles sais minerais, todas aquelas substâncias nutritivas, elas possam retornar àquele solo. Para que aquele solo mais enriquecido, né, mais enriquecido com aqueles nutrientes, ele possa servir de substrato para novos seres que surgirão dali. Não é a renovação? É a renovação. Não existe exatamente, não existe. É apenas uma renovação, é uma mudança. E da mesma forma como acontece, o fim não existe, exato, ele está sempre se renovando, ele está sempre se modificando, se transformando, né? A gente lembra lá da frase de Lavoisier, quando diz da conservação da massa, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma transformação contínua dessa matéria orgânica. Ela está em constante movimento, ela está em constante modificação. E se esses seres que somos nós, né? Esses seres que somos nós estamos em constante modificação,
através do desencarne, através do reencarne, através das vidas sucessivas, nós estamos, perdão, só um golinho d'água. Nós estamos em constante transformação. Olha aqui, pegando esse último parágrafo aqui de Denis, que a Amanda colocou aqui. Da mesma forma que cada uma das nossas existências tem um seu fim e deve desaparecer para dar lugar a outra vida, cada um dos mundos semeados no universo deve morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Por quê? Se nós estamos em constante transformação, né? Nessa transformação da matéria orgânica, que vai animar novos corpos, que vai abrigar o nosso espírito, para que através do casulo que essa matéria nos oferece para o nosso espírito, né? Se nós vamos nos modificando, nós vamos nos transformando moralmente, como o Denis colocou lá atrás, né? Se nós vamos fazendo esse caminho se parecer um caminho mais bonito, se parecer se transformar num caminho mais bonito, dando essa grandeza a esse fenômeno da morte, se nós vamos nos transformando, se a nossa moral vai se transformando, então, consequentemente, o planeta no qual nós vivemos também irá se transformar. Também vai se transformando. É quando ele coloca aqui, da mesma forma que cada uma das nossas existências tem o seu fim e deve desaparecer para dar lugar a uma outra vida, cada um dos mundos semeados no universo deve morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. É a lei da evolução. A gente percebe que a evolução, ela segue juntinho, paralela, vai juntinho. Não existe a evolução no planeta se não existe a evolução dos seres que nele habitam. Né? Para que esse planeta evolua, eu preciso evoluir também. Né? Exato, Beth, as nossas atitudes vão fazer o planeta evoluir. Então, quando eu digo assim, olha só a seriedade daquilo que a gente diz. Quando eu digo assim, esse mundo não tem jeito, esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito, eu estou dizendo que eu não tenho jeito, que eu estou perdido. Eu faço parte desse mundo. Se eu sou alguma coisa, uma parte que comporta esse mundo, que forma esse mundo, e se eu digo que o mundo como um todo não tem jeito, eu estou dizendo que todas as partes que compõem este todo, cada uma das partes que compõem esse planeta todo, não tem jeito. Mas eu faço parte desse mundo. Então eu estou dizendo que eu também não tenho jeito. E é isso que a doutrina espírita ensina para a gente, dizendo que eu não tenho jeito, ou ela diz para mim, você é um ser que nasceu, que foi criado de uma forma, mas você está fadado à perfeição moral. Você vai aprender, a lei que te rege é a lei de progresso, é a lei da esperança, é a lei da caridade, é a lei do amor, é a lei do progresso. Você vai progredir. Então, se eu vou progredir, o mundo no qual eu vivo também vai progredir. Então, se esse mundo não tem jeito, está dizendo, eu estou me limitando, estou contrariando Deus aí nessa minha afirmativa. Né? Então tem jeito sim, esse mundo tem jeito sim. As pessoas precisam mudar, o nosso planeta tem jeito, as pessoas precisam mudar. A nossa mudança da nossa mentalidade é que vai fazer com que esse mundo tenha jeito. Com que essa sociedade que eu busco uma sociedade fraterna, eu busco uma sociedade solidária, eu quero viver numa sociedade fraterna, eu quero viver numa sociedade solidária, mas muitas vezes eu não tenho uma atitude fraterna, eu não tenho uma atitude solidária. Eu estou no aprendizado? Estou. O que Kardec fala para a gente? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para modificar as suas tendências, né? Para domar as suas más tendências. Então, eu estou no caminho, eu estou no aprendizado, estou. Eu consigo aplicar isso durante 24 horas na minha vida? Não, eu não consigo. Mas eu consigo aplicar em 5 minutos da minha vida? Consigo. Eu posso conseguir aumentar esses 5 minutos, passar de 5 minutos para 10, para 15, para 20? Consigo, a gente consegue. Né? Basta a gente querer. Quando a gente quer, a gente consegue.
Então, olha como é que Denis, ele vai arrematando. Ele te dá uma noção, ele te mostra uma faceta, ele te mostra um lado, ele te mostra outro lado, depois ele pega tudo e diz assim, olha só, olha aqui, ó. Ó, olha, tá vendo? Isso tudo aqui faz parte do mesmo ponto, que é esse ponto aqui, tá? Então, não tem jeito, tá? Então, a coisa não tem jeito. A coisa é desse jeito, não é verdade? Então, como ele diz aqui, peraí, deixa eu pegar aqui de onde foi que a Amanda colou o último. Da mesma forma que cada uma das nossas existências. Há outros mundos mais perfeitos, tá bom. Agora aqui na outra página, diz assim pra gente. Dia virá em que toda a vida humana se extinguirá no globo esfriado. A terra, vasta necrópole, rolará soturna na amplidão silenciosa. Hão de elevar-se, a Beth Leondeni dá um ânimo pra gente assim, incalculável, né? Incalculável, né? Dá mesmo. Aí ele continua assim, hão de elevar-se ruínas impotentes nos lugares onde existiram Roma, Paris, Constantinopla. Cadáveres de capitais, últimos vestígios das raças extintas, livros gigantescos de pedra que nenhum olhar carnal voltará a ler. Mas a humanidade terá desaparecido da Terra somente para prosseguir em esferas mais bem dotadas a carreira da sua ascensão. A vaga do progresso terá impelido todas as almas terrestres para planetas mais bem preparados para a vida. É provável que civilizações prodigiosas floresçam a esse tempo em Saturno e Júpiter. Ali se hão de expandir humanidades renascidas numa glória incomparável. Lá é o lugar futuro dos seres humanos, o seu novo campo de ação. Os sítios abençoados onde lhes será dado continuarem a amar e trabalhar para o seu aperfeiçoamento. No meio dos seus trabalhos, a triste lembrança da terra virá talvez perseguir ainda esses espíritos, mas das alturas atingidas, a memória das dores sofridas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem a maiores alturas. Em vão, a evocação do passado lhes fará surgir à vista os espectros de carne, os tristes desposos que jazem nas sepulturas terrestres. A voz da sabedoria dir-lhes-á: que importa as sombras que se foram? Nada perece, tudo se transforma e esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até que Deus, Espírito imorredouro, lembrar-te disto: a morte não existe. Né? É como Denis termina essa colocação para a gente. E olha aqui quando ele diz assim, tudo é, como é que se diz? Tudo é transitório, como nada, ninguém é dono de nada, nenhuma civilização é dona de nada, tudo é transitório. Quando ele diz assim, onde elevar-se ruínas imponentes nos lugares onde existiram Roma, Paris e Constantinopla. Cadáveres de capitais, últimos vestígios das raças extintas, livros gigantescos de pedras que nenhum olhar carnal voltará a ler. Mas a humanidade terá desaparecido da Terra somente para prosseguir em esferas mais bem dotadas a carreira da sua ascensão. Eu não continuo aqui, eu não posso continuar aqui, né? De repente, aqui, esse planeta, a colocação que ele vem fazendo, né? Esse planeta, ele não está em condições de me abrigar, mas existem outros que poderão abrigar, né? Então, nada é contínuo. A gente vê tanta luta, não é? Tanta guerra pela posse do material, pela posse daquilo que as pessoas acham que são suas coisas, né? Que lhe pertencem, né? Acho que as coisas lhe pertencem. E, no entanto, não pertence. Nada pertence. Quando a gente olha as pirâmides do Egito, quando a gente olha as 7 maravilhas
do mundo, do mundo novo, quando a gente olha todas as cidades, quando a gente olha todas as ruínas que essas civilizações antigas nos deixaram, né? E que a gente olha isso com uma admiração e com respeito, né? Porque foi em cima dessas civilizações, em cima dessas culturas, que a nossa sociedade foi se transformando, mas nada será levado junto com a gente, né? Nada terá a continuidade, essa continuidade que a gente espera que tenha, né? Eu vou levar isto aqui comigo, né? Isso aqui me pertence, nada me pertence. O que me pertence é aquilo que eu sou, o que me pertence é aquilo que eu tenho dentro do meu espírito, as conquistas do meu espírito, as minhas conquistas morais, estas sim me pertencem. Estas sim vão chegar, vão me acompanhar durante toda a minha trajetória. Mas a suntuosidade que as diversas cidades, os diversos locais podem continuar. Vai com Deus, Aline. Muito obrigada a você pela presença, Aline. Que essas cidades apresentam para a gente, tudo permanece. É obra do homem, é obra material do homem, né? Tudo permanece. E que diferença vai fazer isso daqui a 100 ou 200 anos? Vai ficar a cultura para você ler, para você ter, para você entrar em contato, para você estudar. Mas não que aquilo vale representar uma alteração do seu estado mental, né? Então, o que Denis traz para a gente nessa primeira parte desse capítulo, que ele estuda a morte de uma forma tão amorosa, de uma forma tão bonita, de uma forma que você não vai chegar a dizer, puxa vida, me dá até vontade de morrer. Não é isso, né? Mas que a gente enxergue a morte como uma outra coisa, que tire aquela ideia sombria, ele tira aquela ideia sombria, ele tira aquela ideia da dor, ele tira aquela ideia do desespero que esse momento pode ocasionar em quem fica, né? Em quem fica, a dor de quem fica, de quem vê o seu ente querido partir, né? Gente, então é isso que a gente tinha para a noite de hoje, né? A gente encerra aqui essa parte, vai dar continuidade na semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo local, a entender esse fenômeno da morte com Leon Denis. Julinha, você vai subir para fazer a prece? Ok. Tá? Antes da Julinha fazer a prece? Não, maninha, nada, tudo ok. Antes da Julinha fazer a prece, passar para ela, eu quero agradecer, né, a presença da Mana, da Beth, da Luísa, do Afonso, da Sandra, do Wasserfall, Yara, Caminhando, Arnaldo, enfim, a presença de todos que aqui estiveram, como eu digo sempre, pela paciência do ouvir, tá bom? Beijo grande em cada coração. Julinha, eu vou passar para você, tá bom? Boa noite, vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Que bom, graças a Deus. Bem, gente, né, eu de caminhada, estamos aqui nesse momento para agradecer. Agradecer essa noite de estudo maravilhosa ao nosso amigo inestimado Leon Denis, que fez essa obra, o Problema do Ser e do Destino, que tanto tem nos ensinado a evoluir, crescer. E pedimos, Senhor Jesus, os de todos que não puderam comparecer hoje nessa sala de estudo, por um bom motivo que quiser, e para todos que aqui estiveram conosco, estudando essa obra maravilhosa que tanto nos auxilia na nossa vida de relação. E agora, Senhor Jesus, mas é tudo em nome do nosso Rei Deus, amante de Deus, errado tudo do livro da nossa salinha na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.